Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso grupo de estudos de Teologia de Umbanda Sagrada. Este é o nosso encontro número 21, onde ainda estamos estudando as linhas de trabalho. Nessa ocasião, nós iremos abordar as linhas de boiadeiro, ciganos e alguma coisa sobre a linha dos malandros. Esse curso já foi ministrado por mim no ano de 2016, oportunidade em que eu tratei os arquétipos e as linhas de trabalho na Umbanda. E como o tema ainda está atual, eu vou retransmitir para vocês, ok? Como é de praxe, o vídeo vai ficar disponível no grupo para acessar posteriormente quantas vezes quiserem. Também vai ser postado no nosso canal no YouTube, Aranauã Templo Escola de Umbanda, e também na nossa fanpage, Templo Escola de Umbanda Aranauã. Eu peço que curtam a nossa fanpage, é, acompanhem também o nosso canal no YouTube, inscrevendo-se, cliquem em inscrever-se para receber os avisos dos vídeos que forem postados lá, tá certo? Eventuais comentários, dúvidas que vocês tiverem acerca do tema tratado hoje, vocês podem colocar no campo dos comentários abaixo do vídeo. Vocês podem enviar por e-mail para mim através da caixa postal contato@aranauan.com.br e também inbox no Facebook ou através do número de WhatsApp que vai constar na tela do vídeo que eu vou postar logo em seguida. Tá certo? Bons estudos, uma ótima quarta-feira para todos e que Oxalá os abençoe. Eu vou colocar o vídeo agora, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de duas linhas muito específicas. E quando eu falo em linhas específicas, porque elas não fazem parte daquele tripé fundamental da Umbanda que nós começamos a falar nos encontros anteriores. E por tripé fundamental da Umbanda, e isso é uma denominação minha, a forma como eu trato, nós devemos entender como a linha de caboclos, a linha de preto velhos e também das crianças espirituais que compõem essas linhas cujas manifestações são mais comuns dentro dos terreiros de Umbanda. É o mínimo que um terreiro deve trabalhar para os atendimentos espirituais. Lembrando também que cada linha de trabalho dessas deixa uma mensagem, não só para os seus próprios médiuns, mas também para consulência. A mensagem da maturidade, da força, da sapiência, da sabedoria, da simplicidade, da alegria das crianças. Mensagens essas que nós devemos incorporar em nossas vidas a fim de que possamos ter um bom caminho de evolução. Tá? Na semana passada a Carmela falou sobre o mistério infantil, a linha dos erês, né, e beijadas, e também de uma linha muito legal, muito importante, que é a linha dos marinheiros. A linha dos marinheiros, a linha dos boiadeiros e a linha dos ciganos, as duas últimas que nós vamos conversar hoje, são chamadas de linhas de acesso ou linhas intermediárias. Devemos entender então que as linhas principais são aquelas três, o tripé que eu falei agora há pouco. Tá? Por que linha intermediária e por que linha de acesso? Porque são linhas que muitas delas advêm de outras linhas, inclusive de esquerda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Ou de linhas que anteriormente não tinham um espaço próprio para trabalhar dentro da Umbanda. E a espiritualidade, o movimento umbandistas no astral, que é aquele movimento espiritual que nós conversamos no primeiro encontro, eu acho, ele, com o tempo e com essas manifestações mediúnicas e o belo trabalho que vinham desenvolvendo, a espiritualidade criou linhas próprias, ditas linhas intermediárias ou de acesso. Tá bem? Então vamos começar a falar hoje sobre a linha dos boiadeiros. Vamos ver se tem mais alguém aqui.
A Joana e o Kiko. Beleza, boa noite. Joana e o Rogério. Legal, irmãos. Bom, boiadeiros. O arquétipo dos espíritos que trabalham e se manifestam nessa linha é a figura do vaqueiro, aquele que é o tocador de boiada, o domador de cavalo. Inclusive, alguns foram até soldados de cavalaria e muitos deles sertanejos. Mas em qualquer uma dessas espécies de boiadeiro, seja o vaqueiro, aquele que tem contato com o boi, com o cavalo e até mesmo os soldados da antiguidade, todos eles, sem exceção, eles tiveram alguma ligação com o campo. E quando eu falo campo, é o meio rural. Tá? Então pode, nessa linha de boiadeiro, pessoas que num passado distante, espíritos humanos, portanto, quando encarnados, eles trabalharam em alguma atividade ligada ao campo. E muitos me perguntam, ok, mas todos os espíritos humanos que trabalham na linha dos boiadeiros foram de alguma forma ou estiveram de alguma forma ligados ao campo? Não necessariamente. E isso que eu digo vale para todas as linhas de trabalho. Nem todo preto velho foi preto e foi velho. O mesmo ocorrendo em relação aos caboclos. Claro, as crianças espirituais é um caso à parte, porque são seres encantados. Mas os marinheiros e os boiadeiros podem, por afinidade energomagnética, terem resolvido trabalhar num determinado grau, numa determinada linha de trabalho, e ter obtido autorização para fazê-lo. Lembrando, boiadeiro é um grau dentro da Umbanda. E espíritos humanos que obtêm autorização para trabalhar nessa linha, o fazem nos terreiros de Umbanda. Tá bem? As manifestações desses espíritos, eu gosto de reforçar que são espíritos humanos, ou seja, espíritos que já passaram pela matéria, já passaram pela carne, algum dia estiveram encarnados, em sucessivas encarnações até, e talvez ainda retornem à matéria, só a espiritualidade pode afirmar isso ou não. São espíritos cujas manifestações são muito fortes, aguerridas, são sisudos e de poucas palavras. Quem já teve a oportunidade de ver uma manifestação mediúnica na linha dos boiadeiros pode confirmar isso que eu estou dizendo. São espíritos que não são de estarem sorrindo a todo momento. As manifestações deles ocorrem de maneira direta. Os consulentes que vão até os boiadeiros, eles recebem palavras de conforto, sim, mas palavras diretas. Olha, filho ou filha, você precisa mudar determinada coisa na tua vida, se você quiser melhorar. Diferentemente do preto velho e do caboclo, que é mais carinhoso, ele mostra o caminho através de alguma coisa lúdica, e o boiadeiro não, o boiadeiro é direto. Tá? O que vocês estão ouvindo aqui é a lua. Bom, a maioria então desses espíritos humanos que trabalham hoje na linha dos boiadeiros, portanto boiadeiros espirituais, como eu disse antes, então de alguma forma estiveram alguma forma de ligação ao campo, ao gado e ao cavalo. Tá? São instrumentos de trabalho dessa linha de boiadeiros o chapéu, o laço e o chicote, e de qualquer forma, e de resto, tudo aquilo que ligue ele ao campo, ao gado ou ao cavalo. Tá bem? Boa noite, Rafaela. Boa noite, Jussara. E boa noite, Janine. Então, o chapéu, o laço e o chicote, de regra, são os instrumentos de trabalho. Essa linha, eventualmente, apenas que solicita guia, as nossas guias, os nossos colares, que a gente conhece, guias de trabalho, e também, eventualmente, eles riscam os seus pontos. Não é comum um boiadeiro na Umbanda, embora seja possível, riscar o seu ponto. O nosso chamado ponto riscado, né? E as guias, eventualmente, eles solicitam. Eu trabalho há algum tempo já com um boiadeiro, o nome dele é Jorge, e
E durante muito tempo ele nunca nem solicitou guia nem riscou ponto. E há pouco tempo agora ele solicitou uma guia num formato específico, tá? E com alguns elementos também específicos. Isso se deve à necessidade do trabalho, tá? Eles ainda utilizam o charuto, que é o tabaco, né? Que é muito comum não só entre a linha dos boiadeiros, mas também em relação a outras, e o marafo, que é a aguardente, a cachaça, que serve então como elementos de descarrego, elementos de limpeza a serem realizadas na consulência. Eu sei que talvez eu possa parecer redundante, mas o boiadeiro e de resto todas as linhas de trabalho que manipulam esses elementos, seja o tabaco ou o marafo, que é a aguardente, eles não são viciados. É importante sempre que se diga isso. Tá? O tabaco e a aguardente são manipulados por esses seres, esses guias espirituais, em benefício não só do seu médium, mas em relação à consulência. O tabaco ele tem o poder de desagregar larvas astrais, cascões, energias negativas que estão impregnadas no corpo espiritual, no corpo astral da consulência. E através do tabaco, do charuto, esses elementos, essas cargas negativas, elas são desagregadas e ocorre o que a gente chama de descarrego, de limpeza. Tá? O marafo serve, por sua vez, não só para firmar a incorporação desse médium, mas também como um potente elemento que desagrega a energia negativa. Então, embora eu seja redundante, eu gosto sempre de frisar isso, porque nenhum guia espiritual ele é viciado, seja no fumo ou seja no álcool, tá bem? Muitos espíritos humanos que trabalham na linha dos boiadeiros, eles já foram Exus na Umbanda. Sim, exatamente. Não raramente eles próprios relatam que já trabalharam como Exus, ou seja, os tronos tripolares, que nós vamos falar mais na frente, tá? Os mistérios à esquerda dos orixás. Então, muitos desses espíritos que hoje são boiadeiros, eu não disse todos, eu disse muitos, já trabalharam como Exus, né, na linha de Umbanda. E devido ao merecimento que eles tiveram, devido ao excelente trabalho que eles desempenharam nessa posição de guardiões à esquerda dos mistérios de Deus, eles foram elevados a um grau intermediário, um grau de acesso, como eu disse antes, que é o grau de boiadeiro, para que dessa forma eles possam continuar prestando a caridade e evoluírem ainda mais. Isso é um dado bastante importante, porque daqui a pouquinho já eu vou falar sobre uma característica bem essencial dos boiadeiros, que vai ao encontro disso que eu acabei de falar, que muitos deles já trabalharam na linha de Exu. Boa noite, Gláucia. Tá bem? Desculpa. A linha dos boiadeiros ela tem uma sustentação múltipla. Quando eu digo em sustentação múltipla, é porque mais de um orixá rege essa linha. Então nós podemos citar como regentes da linha dos boiadeiros Ogum, Iansã e Logunã. Isso em referência a Ogum, em referência ao cavalo, que está ligado diretamente ao boiadeiro, ao laço, e daí nós fazemos referência a Iansã, ao movimento, né? E no tempo, porque Logunã, referente ao tempo, porque ele está ligado ao trabalho, que quando no mundo material, quando encarnados, eles trabalhavam no campo. Tá? Então nós temos os orixás Ogum, Iansã e Logunã como regentes dessa linha. Boa noite, Fran. Muito bem. Quando os boiadeiros incorporam em seus médiuns, eles têm um modo de incorporação muito particular. Eles chegam em terra como se estivessem laçando. Isso mesmo. Tá? Como se estivessem laçando o gado e com ele, com esse laço, eles vão cortando, desagregando energias negativas, descarregando médiuns, consulentes, o ambiente do terreiro e criando uma vibração positiva no ambiente. Tá? Quando eu falo em laço, é importante que se diga, porque no início eu falei que elemento de trabalho
do boiadeiro é o laço. Mas esse movimento que o boiadeiro usa quando chega em terra no seu médio, né, simulando o movimento de laçar o gado, laçar algo, é um laço etérico, né, um laço espiritual. Então não devemos confundir com aquele elemento material de trabalho que eles usam e às vezes solicitam para desempenhar os seus trabalhos aqui no mundo material, incorporado em seus médios, com esse movimento, com esse laço etérico que ele traz consigo quando chega em terra, tá bem? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem um pequeno vídeo demonstrando como é que é a incorporação e como é que é a forma que eles chegam, tá bem? Então aguardem aí que eu vou colocar, vai dar tudo certo. Vamos lá. Ok? Então, como vocês podem perceber, esses guias espirituais que trabalham na linha dos boiadeiros, quando eles chegam em terra, eles fazem esse movimento típico de estarem laçando, e através desse movimento, com seu laço etérico, eles vão recolhendo energias negativas, desagregando tudo aquilo que está sendo prejudicial para os trabalhos, limpando não só o médium, como também o ambiente e os consulentes, principalmente os consulentes. E eu não sei se os irmãos perceberam que muitos deles eles fazem brados eraboi. Boi, na linguagem do boiadeiro, são espíritos desgarrados, espíritos desequilibrados. E isso é importante que se diga, porque esses guias espirituais, os boiadeiros, são excelentes para realizarem desobsessão, recolhimento e encaminhamento de espíritos desequilibrados, quiumbas e inclusive espíritos sofredores. E eles fazem isso com esse laço espiritual que eles recolhem, eles encaminham esses espíritos desequilibrados e sofredores para o seu lugar de merecimento na espiritualidade. É um trabalho bastante bonito e, mais do que bonito, é um trabalho muito importante nos terreiros. Os boiadeiros são essenciais para fazer a limpeza etérica, o descarrego e o encaminhamento de espíritos sofredores e espíritos desequilibrados. Tá? Então é legal fazer o desenvolvimento dessa linha, porque eles têm muito a contribuir. E essa característica deles de fazer limpeza, descarrego pesado, também se deve muito àqueles que já trabalharam no mistério Exu, no mistério à esquerda. Então eles trazem isso consigo também na nova linha de trabalho, o que facilita em muito as atividades deles, tá bem? Bom, vamos adiante então, vamos ver se tem alguma pergunta. Nada por enquanto. Irmãos, lembrando que qualquer pergunta que tiver pode ser feita através de áudio, mensagem de voz, no WhatsApp que está aqui na tela, tá bem? Bom, então vamos lá. Vamos continuar nossos estudos. O ponto de força dessa linha de trabalho
são os campos abertos. Campina e campo aberto, porque é um local na natureza, um chakra natural, onde está ligado diretamente com essa linha de trabalho que desenvolveu. Esses espíritos desenvolveram, enquanto estavam encarnados aqui na Terra, na matéria, essas atividades em campo aberto. A cor dessa linha de trabalho é o vermelho, o marrom, amarelo e azul petróleo. Tá? Isso em referência aos orixás regentes, mas nada impede que algum indivíduo, algum boiadeiro especificamente, indique uma outra cor. Por exemplo, firmar uma vela na cor azul escuro, azul claro. Tá? Isso depende muito do mistério de cada um dos boiadeiros, mas de regra e até mesmo em alusão aos orixás que regem, o vermelho, o marrom, o amarelo e o azul petróleo. Como eu disse antes, então, eles são excelentes para desobsessão. Tá? É uma linha de trabalho que, ao lado da linha de esquerda, de Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, são excelentes para realizar esse trabalho de equilíbrio, de reequilíbrio. Eles são excelentes para realizar o resgate e captura de espíritos, portanto, desequilibrados, sofredores, espíritos familiares, muitas vezes, que estão ligados aos nossos campos mentais, espirituais e materiais. Eles são excelentes para fazer esse resgate e esse encaminhamento aos locais de merecimento na espiritualidade. Tá? A saudação da linha dos boiadeiros é Xetruá boiadeiro. Tá? Pode ser com X, Xetruá, ou com G, Getruá boiadeiro. Pode haver essas duas variações. Tá bem? Com relação à linha dos boiadeiros, é o que a gente tinha para falar no momento. Nenhuma pergunta. Vamos adiante então com a linha dos ciganos. Eu acredito que muitos devem estar aguardando já para falar sobre a linha dos ciganos, que ela é muito, muito querida, né, na Umbanda. Secou a garganta. Muito bem. A linha dos ciganos, ela se manifesta há muito tempo na Umbanda. Registros iniciais dão conta de que por volta do ano de 1940 já haviam manifestações de espíritos humanos ciganos dentro da Umbanda. Tá? Mas como os ciganos não tinham uma linha de trabalho específica para eles, o que veio acontecer muitos anos depois, então todo espírito humano cigano que se manifestava na Umbanda vinha ou na linha do Oriente, na linha dos baianos e até mesmo na linha de esquerda. Então, quando se tocava para a linha do Oriente, ou a linha dos baianos, ou até mesmo linha de esquerda, era possível que se manifestassem esses espíritos ciganos que realizavam e ainda realizam um excelente trabalho dentro da Umbanda. Então, não havia uma linha específica para os ciganos dentro da Umbanda. Desde a sua manifestação, eles utilizavam então de outras linhas para poder realizar esse trabalho. E devido à seriedade dos seus trabalhos, a eficiência, sobretudo, dos trabalhos da linha dos ciganos, a simpatia com que eles fazem todo o trabalho deles, e principalmente o profundo conhecimento de magia, eles acabaram ganhando uma linha própria. Hoje nós temos a linha dos ciganos, o que não havia lá em torno do ano de 1940, quando iniciaram as primeiras manifestações. A linha dos ciganos só começou a ser entendida como grau dentro da Umbanda, assim como são os outros graus, por volta do ano de 1990, década de 90, portanto. Então nós vemos que nós tivemos aí praticamente 50 anos dentro da Umbanda de espíritos se manifestando, espíritos ciganos, humanos ciganos se manifestando dentro da Umbanda, sem que tivesse uma linha própria. Ou seja, não se chamava a linha de ciganos, se chamava a linha do Oriente, baiano, até mesmo de esquerda, e nessas linhas é que eles se manifestaram. E somente com o tempo, então, o trabalho deles foi elevado a um grau específico, como eu disse antes, devido à seriedade, eficiência e o profundo conhecimento de magia que eles têm, que eles ganharam uma linha própria. E esses espíritos, quando encarnados, esses ciganos espirituais, vamos assim denominar, eles foram muito discriminados, eles foram perseguidos.
e alguns até mesmo expulsos dos lugares onde viviam. Tá? E por conta de toda essa segregação, dessa discriminação, perseguição, e hoje eles receberam digamos, uma espécie de homenagem dentro da Umbanda, recebendo esse grau e uma linha que é só sua. Tá? Essa linha é composta por espíritos humanos que foram ciganos quando encarnados, ou que assumiram esse arquétipo por afinidade com esse mistério. E essa afinidade, ela é uma afinidade de energia ou de magnetismo. Tá? E os espíritos que não foram ciganos, mas têm algum tipo de afinidade e que, portanto, adotam o arquétipo do cigano, de alguma forma eles tiveram acesso a esse conhecimento quando estavam encarnados. Não só o conhecimento, quanto a magia própria desse povo. Não necessariamente eles precisavam ter uma ligação de raiz com o povo cigano. Ligação de raiz significa ser cigano ou ter casado com uma cigana ou com um cigano, estar dentro desse povo. Então, a afinidade faz também com que espíritos humanos ligados por uma vibração, uma afinidade vibratória e eletromagnética possam obter autorização para trabalhar dentro desse grau, dentro dessa linha de trabalho. Não é bem definida a regência da linha dos ciganos, assim como também não é a do linha dos boiadeiros. Como eu falei antes, existe uma regência múltipla. Mas costuma-se dizer que a regência da linha dos ciganos está associada ao orixá Oroiná, Egunitá também, é Oroiná ou Egunitá, qualquer um dos nomes está correto, tá? Que é o trono feminino da justiça e que faz par vibratório com o Pai Xangô. Então nós temos assim referências à regência de Egunitá, que é a corrente que eu me filio. Eu entendo que a linha de trabalho dos ciganos está sob a regência de Egunitá e também sob a regência de tempo e espaço. Quando eu falo tempo, é o mistério de Logunã, que é o trono feminino do trono feminino da fé, que faz par com o pai Oxalá, e também o próprio pai Oxalá, que é o regente do espaço. Então nós temos, digamos, uma tríplice regência dessa linha de trabalho. Egunitá, Logunã e Oxalá, que regem, portanto, o povo cigano. Ok, irmãos? Os espíritos ciganos, eles não... Isso é uma polêmica muito grande. Tá? Os espíritos ciganos não precisam necessariamente falar espanhol ou romanês, que é a língua, né, natural, as línguas naturais desse povo, né? E tampouco eles precisam ler cartas ou fazer adivinhações durante os atendimentos espirituais, como ler as mãos. Tá? Eu já ouvi muita gente dizer que se não fala espanhol, se não fala romanês, não é um cigano espiritual legítimo. Isso não acontece, tá bom, gente? O que é preciso é que seja adotado o arquétipo do cigano, mas não precisamos levar essa afirmação a ponto de só admitirmos espíritos ciganos que falem espanhol ou romanês. Eu conheço excelentes guias espirituais que trabalham na linha dos ciganos, tá? Que falam o português. Nós estamos no Brasil e, portanto, ele não precisa falar o espanhol ou o romanês para poder trabalhar dentro da linha de Umbanda. Então é isso que é importante que a gente desmistifique esse tipo de informação, tá? Para colocar essa linha de trabalho no lugar onde ela merece, tá bem? Existem alguns princípios que são muito pregados pela linha de trabalho dos ciganos. Eles pregam muito a união, eles cultivam muito a família, o respeito aos mais velhos e principalmente aos seus antepassados. Eles gostam de fartura, eles gostam muito, em razão disso, de resolver problemas amorosos, financeiros e familiares dos frequentadores. Então vejam que essa preferência deles, resolver problemas amorosos, financeiros e familiares, isso tudo está ligado por aqueles princípios que eles cultuam, que é a união, o culto à família, o respeito aos mais velhos e aos antepassados. E eles prezam pela fartura.
Quem de nós já não presenciou uma festa cigana dentro de um terreiro? A alegria com a qual esses espíritos se manifestam dentro da Umbanda, dançando, cantando, tá? Mostrando as suas roupas coloridas, as suas roupas de festa, com muita joia, muito ouro, como eles dizem, não é, meus irmãos? Então, evidentemente que isso não deve servir para que os médiuns que trabalham com essa linha eles exagerem, né? O fato de usar uma roupa colorida, uma roupa alegre e joias não significa, entretanto, que deve haver exagero. É por esse motivo que muitos terreiros de Umbanda, que se tem notícia, eles têm como regra o fato de os médios, quando tem trabalho de cigano, trabalhar apenas com roupa branca, para que não haja exagero nos paramentos, nas roupas coloridas, nas joias. Então é muito comum em alguns terreiros adotar a roupa toda branca para que isso não venha a acontecer. Os ciganos também são especialistas em curar traumas, bloqueios emocionais e preconceitos. Então vejam que além de resolver problemas amorosos, problemas financeiros e familiares dos frequentadores, eles são excelentes para trabalhar com traumas, né? Bloqueios. E um cigano espiritual que tem a oportunidade de trabalhar nessas áreas, ele vai fazer um excelente trabalho, tá bem? Eu coloquei aí na tela para vocês agora a imagem de um casal de ciganos espirituais. Eu não tenho certeza, mas parece que é o cigano Pablo, uma pintura mediúnica do cigano Pablo, e essa cigana não me recordo o nome dela. E ele é Pablo. É uma pintura mediúnica, tá bem? Então vejam que eles adotam a forma plasmada de ciganos, e de fato eles podem ter sido ciganos em uma das suas encarnações, ou até mesmo um espírito que por afinidade obteve autorização para trabalhar nesse grau, conforme nós falamos anteriormente. Tá bem? Eles prezam muito, irmãos, a liberdade, a alegria, e quando se fala em alegria e festa, é algo que nos liga diretamente a essa linha de trabalho, não é? Não há um trabalho em terreiro na linha de ciganos que seja um trabalho triste, um trabalho monótono, tá? Esses trabalhos são sempre realizados com muita alegria, muita festa, como eu disse antes, né? Com dança, com música. Alguns terreiros, inclusive, não usam só o atabaque para fazer o toque, a música. Eles trazem música com violão e com outros instrumentos para enriquecer a gira de Umbanda. E isso é fantástico. Isso cria uma vibração, um magnetismo no terreiro que envolve os médiuns, envolve o ambiente, o local e a consulência, e serve também, sem sombra de dúvida, para desagregar tudo aquilo que for negativo. Na espiritualidade, eles se reúnem em forma de clãs. Nós já falamos em outras linhas de trabalho que existem as falanges, né? Na linha dos ciganos, eles chamam de clãs. É como se fossem grandes agrupamentos, grandes famílias espirituais que eles mesmos denominam de clãs, até mesmo em referência ao que acontece aqui, né, no mundo material para os ciganos que estão vivendo aqui ainda na matéria. Como eu falei, eles adoram usar roupas e ornamentos coloridos, lenços, fitas, leques, castanholas, pandeiros, joias, moedas, espelhos, taças. É uma das linhas de trabalho mais flexíveis e ao mesmo tempo mais complexa, porque eles usam uma infinidade de elementos com as quais eles aparentemente para o leigo
pode parecer que é um ornamento, mas com um lenço, por exemplo, um lenço utilizado por um cigano e passando sobre uma pessoa, está fazendo um verdadeiro passe. A mesma coisa acontecendo com fitas, leques, castanhola, pandeiros, são todos elementos de trabalho que eles utilizam para fazer todo esse excelente trabalho espiritual. Então, mais do que ornamento, são instrumentos que eles utilizam na atividade deles. Muitos espíritos ciganos alcançaram graus na espiritualidade, obtiveram autorização, em outras palavras, para trabalhar nesse grau, nessa linha de trabalho, e os seus nomes simbólicos, eles indicam também um campo de atuação que é ligado a um determinado trono, a um determinado orixá. Então, dependendo do nome que o cigano usa, pode ser um nome simbólico, né, que revela, um nome revelador, ou existem também os nomes ocultadores, que não necessariamente estão indicando a regência ou o campo de atuação desse cigano espiritual. Eles gostam muito de guias, que são os colares, e não são todos esses espíritos ciganos que riscam ponto também. Tá? Nem todo espírito cigano ele risca ponto, mas quase todos utilizam esses ornamentos coloridos que eu referi antes: lenço, fita, leque, castanhola, pandeiro, e aí vai. Tá? Principalmente joias, né? Que eles carinhosamente falam de ouro. Quando um cigano pede ouro, pede uma joia, não significa que ele quer ser presenteado. Tá? Eles pedem muitas vezes joias do consulente para poder fazer um trabalho, energizar, fazer uma limpeza, para que depois a pessoa saia do terreiro utilizando essa joia já magnetizada. Então, não necessariamente eles precisam ser presenteados. Tá bem? Tá tudo muito quieto aí nesse grupo. Vocês estão aí, pessoal? Deem um ok aí. Estou me sentindo sozinho aqui, hein? Tá bem. Da mesma forma como acontece com outras linhas de trabalho, os ciganos eles utilizam e manipulam também bebidas de poder. Diferente da bebida de poder das outras linhas, eles utilizam o vinho, o ponche, tá? O licor, sucos, etc. Mas bebidas doces, alguma coisa de vinho seco, aqui da mesma forma eles utilizam, eles manipulam para realizar seus trabalhos. É muito comum ver uma cigana com uma taça, né, com um licor, com um ponche ou com um vinho, e essa nada mais é do que uma bebida de poder, e muitas vezes eles oferecem para o consulente essa bebida para desagregar energia negativa e para limpar. Tá bem? Existem ciganos, algo muito importante também, existem ciganos que se apresentam nas linhas de esquerda. Sim, muitos ciganos, chamado Exu cigano ou Pombagira cigana, se manifestam na linha de esquerda. E eles acabam fazendo a guarda dos seus médios, a guarda de terreiros, inclusive, fazendo às vezes de Exu e Pombagira. Tá? Então, é possível que quando se chama a linha de esquerda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, é possível que venha algum cigano ou alguma cigana. Tá? É comum se dizer que o cigano virou. Tá? Não necessariamente que ele tenha virado na esquerda, ou ela, a Pombagira, ou a cigana tenha virado na esquerda, mas sim que são espíritos ciganos que têm afinidade também com essa linha mais absorvedora da esquerda. Então é bastante comum espíritos ciganos se manifestarem também na linha de esquerda. De resto, pessoal, eles são excelentes guias espirituais, excelentes conselheiros. É uma linha de trabalho, como todas as outras, que merece assim ser desenvolvida. Tá bem? Nós temos ainda algumas linhas de trabalho para nós conversarmos,
que são a linha dos malandros e a linha dos baianos. Eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês, nós já estamos com 20 horas e 40 minutos, um pouquinho sobre a linha dos malandros. E no nosso próximo encontro da semana passada, que nós já vamos para 5 encontros e a programação inicial era 3, e deixa eu me justificar, quando eu programei 3 encontros para esse módulo, eram 3 encontros presenciais, porque a ideia sempre foi fazer esse grupo de estudos presencial. Só que a dinâmica do sistema virtual, EAD, é totalmente outra. Não tem como eu começar a conversar com vocês aqui olhando para a tela de um computador, uma câmera, das 8 até as 10h30 da noite, porque além de ser cansativo para vocês, olhando para a tela de um computador também, muito diferente, né? Não tem como passar todo o conteúdo da mesma forma que um encontro presencial. E, portanto, eu decidi reduzir esses encontros a no máximo 1 hora, justamente para fazer com que isso não se torne maçante. E, portanto, aquela previsão de 3 encontros iniciais vai acabar virando em 5 e não sei se 6. Nós estamos hoje no nosso 4º encontro, tá bem? A linha dos malandros. A linha dos malandros ela é relativamente nova na Umbanda. Os malandros eles não tinham uma linha específica para trabalhar dentro da Umbanda, e somente aqui agora na década, nos anos 2000, que se tem notícia de que os malandros se manifestam dentro de uma linha específica, uma linha só deles. Tal como aconteceu com os ciganos que eu referi antes, que somente lá para a década de 90 começaram a ter uma linha só sua, uma linha específica deles. Paulo está dizendo que está travando. Aqui para mim está normal, Paulo. Hã? Tá travando? Mas muito? Não, ele trava e volta a funcionar. Isso, irmãos, é a internet. A nossa internet aqui no Brasil, infelizmente, ela não é das melhores, tá bem? Então, a linha dos malandros, ela não tinha no início uma regência específica, e eu diria que a linha dos malandros é a mais flexível. Um malandro, quando eu falo em malandro, a primeira coisa que deve vir à mente do desavisado é que é de um bêbado, um boêmio, não é? Que nada tem para ensinar para nós. O que é um malandro, aquele que viveu na noite, fumando, bebendo, sendo mulherango, pode ensinar para nós hoje aqui na matéria? Tá? Lê do engano. Eles têm muito para ensinar para nós, tá? Principalmente a forma como nós encaramos a vida. Tá? Uma forma mais flexível. Muitos de nós só nos dedicamos ao trabalho hoje, né? E acabamos abdicando de certas coisas aí que são importantíssimas na nossa vida, como família, bem-estar, momentos de lazer. E isso também é uma mensagem trazida pela linha dos malandros. Então, esses espíritos são espíritos humanos, né? Que hoje tem uma linha específica. É uma linha das mais flexíveis, e eu digo isso porque eles passeiam por todas as outras linhas. É possível que se chame preto velho e venha um malandro. É possível que se chame caboclo e venha um malandro. Esta linha espiritual, ela pode trabalhar em todas as outras. O padrão magnético e energético dessa linha do trabalho é muito ampla. Se adequa a todas as outras linhas. É possível vermos então um preto velho trabalhando, um malandro trabalhando na linha de preto velho, portanto. Bem, então isso é muito bonito. Eu confesso para vocês que eu não tive ainda a oportunidade nem de trabalhar com essa linha, mas também nem de ver uma manifestação mediúnica de malandro. O principal guia espiritual que se manifesta nessa linha é o Zé Pilintra. Tá? Deve ser bastante conhecido da maioria de vocês, porque ele é um espírito que, quando está em terra, ele pede para o seu médium usar um terno todo branco, né? Sapatos às vezes vermelhos ou com algumas marcas vermelhas, rigorosamente vestido a caráter, tá? E ele dança, ele dá conselho, é muito legal essa linha de trabalho. Hoje, portanto,
ele tem a sua linha específica, mas ele pode vir em qualquer outra linha, a linha dos malandros espirituais. O Giovannis, gosto muito de animais, porém tenho adoração por cavalos. Isso tem alguma influência espiritual? Não necessariamente, Giovannis, tá? A tua predileção por adorar os cavalos não necessariamente tem alguma ligação com a parte espiritual. É verdade que todos nós temos ligações mediúnicas com todas as linhas de trabalho. Vocês, cada um de vocês que estão me vendo aqui, tem um boiadeiro que trabalha com vocês. E ele só vai se manifestar se houver desenvolvimento. Tá? Mas respondendo à pergunta do Giovanni, o fato de ele gostar de animais, especificamente por cavalo, não necessariamente é influência espiritual do boiadeiro. Pode ser, mas não necessariamente. Tá bem? A Joana, amo o povo cigano. Legal, Joana, eu também. É muito bonito o trabalho deles. Alguns ciganos utilizam, inclusive, pedras e essências. Tá? É muito legal o trabalho deles, principalmente no campo financeiro, né? E no campo amoroso. Tem gente que faz fila nos terreiros para ser atendido pelos ciganos, porque está com um problema familiar em casa, problema de relacionamento, problema amoroso, problema financeiro. E eles são profundos conhecedores da magia. E essa magia faz com que eles desenvolvam trabalhos fantásticos. É muito bonito. Cerca de 2, 3 meses atrás, nós fomos visitar um templo, um terreiro de Umbanda na cidade de Santa Cruz, do nosso amigo e irmão Marcos, sacerdote de Umbanda, onde naquela noite estava sendo realizado um trabalho de cigano. Foi fantástico, um trabalho muito bonito, casa cheia, foi até quase 11 horas da noite, muita festa, regado a muito ponche, mas nada em exagero. Quando eu falo muito, não significa que os espíritos incorporados ou os consulentes façam esse exagero. Chai, tá bem? Foi um trabalho muito bonito e é preciso que se desenvolva essa linha. Amo o povo cigano de luz. Legal, depoimentos aqui dos irmãos sobre essas linhas de trabalho. Bom, gente, na semana que vem nós vamos falar eu vou falar um pouco sobre os baianos, tá? Que essas linhas intermediárias, linhas de acesso, elas não são muito trabalhadas dentro dos terreiros. Dificilmente você vai ver um marinheiro, um boiadeiro, um malandro dentro de um terreiro de Umbanda, a não ser que o seu sacerdote ele desenvolva essas linhas dentro do terreiro com os seus médios. Caso contrário, as manifestações se limitam a caboclo e preto velho, alguma coisa de criança, tá? Então é legal conhecer as outras linhas de trabalho, tá? Saber que existem, que estão aí ao nosso dispor para nos ajudar nesse nosso processo evolutivo e que nós podemos e devemos trabalhar com eles, tá? Como criar uma afinidade com essas linhas de trabalho? Firma uma vela, mentaliza, faz uma oração, pede a aproximação do seu cigano, da sua cigana, do seu boiadeiro, tá? Que eles vão se aproximar, eles vão manifestar de alguma forma a presença deles ali. Então é importante, é legal conhecer um pouquinho dessas linhas. A Joana diz: gostamos tanto do povo cigano do Oriente que na nossa foto do Facebook estamos caracterizados. Eu vi, Joana, legal, eu vi. Mas assim, uma observação, hoje não é povo cigano do Oriente, hoje é povo cigano, tá? Eles têm uma linha própria hoje, portanto, povo cigano é correto falar, tá bem? Mas são muito show, muito fantástico. Todas as linhas têm alguma mensagem legal para nos deixar, tá? Eles enriquecem muito aí o nosso processo evolutivo.
Bom, são 20 horas e 50 minutos. Falamos hoje sobre a linha dos boiadeiros, a linha dos ciganos e também um pouco sobre a linha dos malandros. Nós estamos no módulo 4º do nosso grupo de estudos, versando sobre o estudo das linhas de trabalho e os arquétipos na Umbanda. Nós estamos agora com 11 pessoas na nossa sala, apenas 11, mas o vídeo vai permanecer no grupo para aqueles irmãos que não puderam assistir agora e que depois possam fazê-lo, né? Muitos hoje estão em outras atividades familiares, pessoais, até mediúnicas, e depois vão poder fazer o seu estudo. Tá bem, irmãos? O WhatsApp está aí na tela. Alguma pergunta que tiver para ser enviada para nós, deixa eu verificar aqui. Não tem nenhuma pergunta no WhatsApp. Vamos ver aqui. Não, nenhuma pergunta no WhatsApp. Ok. Tá bem. Então, vamos encerrando por aqui, 20 horas e 52 minutos. Desejando para vocês aí uma boa noite. Que Pai Olorum e os Sagrados Pais e Mães Orixás, os mentores espirituais de cada um, nos abençoem, nos proporcionem uma boa noite, na verdade, e depois amanhã uma excelente quinta-feira e que possamos estar reunidos novamente a semana que vem para continuar nossos estudos. Eu quero lembrar e convidar também os irmãos que no próximo dia 15 de novembro, 15? 15, é no feriado, próximo 15 de novembro, feriado. Se não me falha a memória, às 21 horas, eu vou fazer uma live na página, não é aqui na página do grupo, tá? É na página do Instituto Aranauã, e eu convido-los a curtir a página, onde eu farei uma entrevista, um bate-papo sobre Umbanda, os mais variados aspectos da Umbanda, com o sacerdote de Umbanda, Jorge Santos, diretor do Instituto Pemba, lá da cidade de Pelotas, tá bem? Ele vai trazer aí a sua experiência, o seu ponto de vista sobre os mais variados assuntos, sobre principalmente o método de estudo hoje da Umbanda, que se tem muita coisa virtual, né, via EAD. Vai falar sobre um pouquinho sobre magia divina, sobre a sua experiência sacerdotal, enfim. Vai valer a pena, vocês vão poder fazer muita pergunta, os filhos espirituais do Pai Jorge também vão estar online, vão fazer perguntas, vão poder ter essa possibilidade aí de interagir e conversar bastante. Isso lembrando, dia 15 de novembro, às 21 horas, na página do Instituto Aranauã. Eu peço que curtam então a página, porque vai ser lá, não vai ser aqui no grupo. Eu convido vocês desde já. Tá bem? Então vamos encerrar. Uma boa noite a todos, um abração e até a semana que vem. Valeu, irmãos. Tchau, tchau.